Boa tarde, esse é mais um episódio do Field Project proporcionado pela FGV Direito Rio sobre advocacia empresarial no Rio de Janeiro. Hoje, eu, Beatriz Villanova e Maria Eduarda Chileto estamos entrevistando a Maria Isabel Bocater. É uma honra ter você comigo e vou começar a entrevista então. A honra é minha estar aqui com vocês, viu? O Bocater Advogados completa 26 anos em 2025, tendo ampliado sua atuação de mercado de capitais e societário para diversas áreas, como fundo de pensão, contencioso, arbitragem, direito público e tributário. Eu gostaria que você contasse um pouco como foi a sua carreira antes da fundação do Bocater Advogados e o que a levou a resolver ter o seu próprio escritório. Então vamos ter que ir bastante tempo para trás, não é isso? Deixa eu falar, me formei em 1976, fiz federal, tá? Ali na Praça da República, entendeu? E quando eu comecei a faculdade, eu já trabalhava. Eu trabalhava, sabe como? O quê? Como professora primária. Eu fiz Instituto de Educação, então fiz ginásio no Instituto de Educação, fiz curso normal, e aí eu não sabia muito bem o que ia fazer, né? E a minha mãe dizia assim para mim, não, faz direito, olha seu tio, eu tinha um tio que fazia advocacia civil, entendeu? Olha seu tio, veja como ele faz, está sempre assim agitado, meu pai era médico, entendeu? Aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça e resolvi fazer direito, me inscrevi no curso Ela Alonso para fazer o cursinho vestibular. E fiz concurso para professora primária do estado da Guanabara. E aí eu passei e fui classificada para dar aula em Campo Grande. Então, durante toda a faculdade, eu dei aula, tá? Quando terminou, a gente era dezembro de 76, né? E em dezembro de 76 foram publicadas as leis, a nova lei societária e a lei que criou a CVM. Aí vão abrir concurso para a CVM. Eu já fazia estágio no escritório com meu tio, entendeu? Tá? E aí eu digo, puxa, que legal, talvez seja bom, né? Eu ainda era muito entusiasmada com direito societário, não, mas aquilo me deu um certo fascínio, porque era um órgão novo criado, né? Uma matéria ainda que eu não tinha muita intimidade com ela, mas mergulhei estudando, né? Tá? Mergulhei estudando. Só o concurso da CVM demorou, sabe quanto tempo? Juro, demorou mais de ano, eu acho, entendeu? Eles abriram em 77, nós só entramos na CVM em 78. Tá? Demorou muito porque você sabe que o concurso de advogado tem que ter o quê? Mandado de segurança, entendeu? Não é? E aí, eles iam selecionar 40 pessoas para fazer um curso seletivo e desse curso, dos 40, eles iam selecionar 20, tá? Muito bem. Começamos o curso. Quem eram os professores? Professor Lamy, doutor Bulhões Pedreira, que eram os autores da lei societária, entendeu? Nelson Eiser, que já era professor, entendeu? Naquela época. Rubens Torres, não sei se vocês conhecem Rubens Torres. Bom, várias pessoas, então, dando o curso seletivo que era feito lá no IBMEC. E aí, houve um concurso psicotécnico, tá? O curso psicotécnico é que foi contestado, entendeu? O resultado psicotécnico foi contestado. A CVM acabou acatando aquele mandado de segurança, foi todo mundo embora para casa e eles fizeram uma nova divulgação de seleção de pessoas e nova prova escrita. Acredita num negócio desse? O pessoal voltou a fazer prova escrita, entendeu?
Aí mudou tudo. A seleção já não era a mesma, entendeu? Algumas pessoas as mesmas, outras diferentes. E voltamos lá para o curso seletivo, entendeu? E assim foi, aí por isso demorou muito tempo, né? Mas finalmente, já não me lembro mais que mês de 78, entramos na CVM. Então, eu peguei essa criação da CVM, né? Tá? Roberto Teixeira da Costa era o presidente, entendeu? Tinha, portanto, ali muita gente. Já tinha alguns advogados ali que vinham do Banco Central, uns 2 ou 3, acho que eram 2. 2 do Banco Central, uns 2 do BNDES estavam ali, enquanto a gente não entrava, demorou mais tempo, né, do que o previsto, tá? Que já estavam ali trabalhando. Norma Parente também estava lá. Norma Parente antes era Banerjee, entendeu? E aí, então, pegamos essa fase na CVM, que foi uma fase muito fértil, entendeu? Por quê? Tudo se discutia sobre a lei societária. Vocês conseguem imaginar? Era, assim, uma discussão constante, muita novidade, como é que interpreta isso, como é que interpreta aquilo. Era, assim, um período muito fértil, muito rico, né? Tá? Realmente muito rico, com muitas teses que eram novas e que a gente precisava realmente discutir. Que é uma coisa que vocês vão, eu acho que descobrir logo na profissão, é que a nossa profissão, ela depende muito de discussão com os colegas, entendeu? Se você não exercita isso de discutir as teses, de discutir a interpretação, você perde. É lógico que você tem que ir aos livros, né? Você tem que ler, como dizia o Dr. Bulhões, você tem que ler a lei 20 vezes, entendeu? Não pode nunca deixar de ler a lei, tá? E você tem que procurar saber o que diz a doutrina, procurar ver jurisprudência. Se bem que jurisprudência, no âmbito do direito societário, era quase nenhuma, tá? Porque quase nunca ninguém levou a juízo matéria societária, muito pouca, né? Então, quase não tinha isso. Mas, então, a gente passou ali um período que foi um período de muita discussão muito bom, entendeu? Já tinham começado a fazer julgamentos no colegiado, entendeu? Já tinha caso de insider trading, até o primeiro caso de insider trading, entendeu? Era uma coisa assim super nova e super interessante. Aí aconteceu um negócio na minha vida que não estava assim previsto, entendeu? Foi surpresa. O Paulo, meu marido, ele já tinha feito mestrado, ele era da carreira acadêmica só, tá? E ele disse, vou fazer doutorado, vou me inscrever. E aí recebeu a notícia de que tinha saído a bolsa dele, da CAPES, para fazer doutorado nos Estados Unidos. E aí disse, vamos? Eu digo, como vamos? Vamos? Eu estava grávida do primeiro filho, entendeu? E eu digo, acabei de entrar na CVM, como é que vamos? Que isso? Tá doido? Não? Aí eu digo, gente, como é que vai ser isso? Só se eu for estudar lá também. Comecei com Paulo Aragão, que Paulo Aragão era do mesmo concurso que eu, né? Paulo Aragão e Leonardo Cantillano, nós éramos do mesmo concurso. Cantillano não entrou, Paulo entrou, mas acabou ficando pouco tempo, entendeu? Mas nessa época, Paulo disse para mim, não, Isabel, faz sim sua application para lá e vamos conversar com o colegiado. Bom, assim foi, entendeu? Assim foi, o colegiado
acatou a proposta de manter meu salário para eu ir fazer mestrado lá fora, entendeu? E eu fui aceita lá na NYU. Meu marido também estava fazendo NYU na escola de business, né? Tá? E eu na escola de direito, só que eles mestrado naquela época, o LLM naquela época, não era como é hoje, tá? Ele era uma coisa muito mais devagar. Eu acho que o mundo era mais devagar, né? O mundo hoje é muito acelerado. Então, o que aconteceu? Eu fui aceita primeiro para fazer o General, tá? E eu queria fazer especialização em Corporations, tá? Aí disseram, bom, para você ser aceita com a especialização em Corporations, você tem que fazer um semestre de Constitutional Law e de Advanced English. Depois, o outro semestre, você vai fazer no undergraduate Corporations e Tax. Se você tiver uma nota de B+ ou mais, aí você vai ser aceita no mestrado para Corporations. Olha bem, hein? Aí eu ouvi aquilo e digo, gente, olha só que coisa, que absurdo. Só que meu marido tinha um programa de 3 anos de doutorado, né? Eu digo, pensando bem, veio a calhar. E aí, nos instalamos e ficamos em Nova York, entendeu? Olha, né, eu acabei ficando 3 anos lá, porque eu fiz o meu mestrado em 2 anos e meio, o outro meio ano eu fiquei de licença sem vencimentos, né? E acabei, eu conto nos dedos, 5 vezes a gente saiu para fazer algum programa de ir ao teatro, ir na Broadway, por exemplo, ou qualquer outra coisa, porque não dava para fazer nada, porque tinha uma criança, né? Um neném para cuidar e tinha que estudar muito, 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 entendeu? Mas foi assim uma experiência espetacular, entendeu? Adorei o curso. O curso é puxado, era puxado porque, é como eu disse a vocês, né? Eles diziam, você não pode pegar mais do que 8 créditos por semestre, entendeu? Era tudo assim, regulado e devagar, num passo que era um passo devagar, né? Aquelas aulas, logo no início, amedrontavam a gente, assim, sabe? Eu ficava um pouco amedrontada, porque era uma sala de aula, normalmente com aqueles degraus, né, em que você tem, assim como nos filmes, né, tá? E o professor, ele ficava lá na frente, lá na mesa dele, né, e ele tinha um mapa na frente dele com os nomes das pessoas, em que as pessoas ficavam sentadas em lugares pré-determinados, entendeu? E a aula era naquele método socrático, entendeu? Você tinha que ler tudo, absolutamente todo o material que você tinha para cada aula, entendeu? O direito americano é tudo ele na base de casos, né? Não é codificado, embora você tenha a parte de securities law, que você tem leis, né? E regulação, né? Mas é muito na base do case law, né? O estudo de casos. E aí, então, você tinha que ler aqueles casos todos. No curso de Direito Constitucional norte-americano, a gente já se preparava para ver como é que tinha que fazer para ler os casos, resumir os casos. Então, eles ensinavam direitinho. O americano tem um método espetacular, viu? E aí, então você tem que colocar qual é o caso, qual é o tema, então qual é o tópico principal, você vai ter que escrever qual é o holding do caso, qual é a decisão, você vai ter que dizer o que suportou
a decisão, tem que descrever fatos. O resumo era todo já pautado para ser direcionado para você fazer uma leitura do caso e fazer um resumo daquilo, de modo que você pudesse depois recorrer àquilo, porque as provas eram provas todas com consulta aberta, com tudo. Você podia levar tudo que você quisesse. Livro, notas, tudo, entendeu? Aquelas provas de 3, 4 horas de duração. E assim era, entendeu? Ou seja, você aprende muito, muito mesmo, entendeu? Amei mesmo, entendeu? Adorei e voltei para a CVM. E agora está na hora de voltar para trabalhar. Nós tínhamos aqui no Brasil 2 bolsas de valores grandes e mais as bolsas de valores regionais. Isso, havia bolsas regionais, tá? Então, tínhamos a Bolsa do Rio e a Bolsa de São Paulo, tá? E as bolsas regionais, elas eram bolsas no sul do país, no Nordeste, no Norte, entendeu? E eram bolsas em que se negociavam ações muito de empresas incentivadas, tá? Existiam empresas incentivadas que você comprava ações daquelas empresas com, em vez de pagar imposto de renda num determinado pedaço, tá? Você podia escolher aplicar aquele dinheiro em ações. E assim surgiram muitas empresas incentivadas, entendeu? E essas empresas incentivadas eram negociadas nessas bolsas menores. Até bem interessante. Muito bem. Acontece que às alturas tantas, nós tivemos um caso em que estava havendo muita negociação e aquela negociação crescente, havia um investidor, que era um investidor grande, que estava fazendo muitas operações, tá? Aquilo tudo cresceu muito, uma bola de neve, entendeu? E causava o que a gente chama no mercado de efeito rebanho, tá? O que é o efeito rebanho? As pessoas começam a seguir aquele movimento, tá? Vão atrás daquele movimento que aquele investidor está fazendo, tá? Ele conseguia crédito de bancos, tá? E ele conseguia, de certa forma, rolando as operações também no âmbito da Bolsa. A Bolsa não enxergava as pontas com nitidez, tá? Então, isso foi um dos fatores que fazia com que facilitasse que ele fizesse as operações que a gente chamava de Zé com Zé, tá? O que são as operações Zé com Zé? É que ele está na ponta vendedora e ele também está na ponta compradora do mercado, tá? Que é isso? Isso tem um nome, manipulação. Tá? E ele assim, ele ia manipulando o mercado, entendeu? Usando outras pessoas, os laranjas, entendeu? Tá? Também. Mas ele estava nas 2 pontas, entendeu? E isso foi tomando uma proporção muito grande. Como as bolsas não enxergavam direito, tá? Por quê? Porque não existia uma entidade de compensação e liquidação de negócios, como hoje a gente tem, em que todos os negócios são liquidados por uma entidade de compensação, em que ela enxerga todo mundo que está na ponta vendedora e na ponta compradora, os finais todos, ela enxerga tudo direitinho, tá? Antes isso não era possível, entendeu? Então, e aí o que aconteceu? A Bolsa do Rio quebrou com isso, entendeu? A Bolsa do Rio estava estendendo também um crédito para ele, de certa forma, entendeu? A Bolsa de São Paulo começou uma competição cerrada também contra a Bolsa do Rio e assim foi que a Bolsa do Rio morreu. A Bolsa do Rio quebrou, morreu, tá?
aquilo foi um terror, entendeu? Vocês não têm ideia de como foi aquilo. Foi uma catástrofe. O mercado ruiu, a Bolsa do Rio quebrou, o Ministério Público pegou a metralhadora giratória e... Sabe aquele pavor que dá quando acontece alguma coisa assim? E aí, metralhadora giratória, inclusive contra a CVM, entendeu? Tá? Tanto assim que o presidente da CVM, na época, era o Martin Wimmer, o presidente anterior era o Arnoldo Waldt, entendeu? E eles moveram uma ação penal contra o Waldt e o Wimmer, tá? Além de contra o Narras. Bom, entendeu? Narras, então, o nome dele era Nagy Narras, tá? O investidor, né, que fez tudo isso. E aí, aquele período foi um período muito difícil na CVM, muito difícil mesmo, entendeu? Tá? A CVM estava com poucos recursos, estava com pouco pessoal, entendeu? Então foi uma fase muito difícil, entendeu? Entrou o Ariosvaldo Matos Filho nessa época, como novo presidente da CVM, entendeu? E nós começamos a estudar como é que a gente ia fazer para fazer o funding da CVM, para a CVM não ficar precisando de ficar passando chapéu para conseguir recursos. Até que se instituiu a taxa de fiscalização da CVM. A gente falou, que bom. O que é a taxa de fiscalização da CVM? É uma taxa instituída por conta do exercício do poder de polícia. E aí, os integrantes do mercado, que são fiscalizados pela CVM, pagam essa taxa. As companhias abertas, os integrantes do sistema de distribuição, que são corretoras, distribuidoras, os administradores de recursos de terceiros, os gestores, todos pagam taxa de fiscalização para a CVM. Dissemos, agora está resolvido o problema, porque agora a CVM vai captar os recursos com a taxa e aí vai poder fazer os concursos, ter pessoal, etc. E tal. E aí foi muito bem assim no início. Agora, pergunta o que aconteceu com a taxa. Agora, 1/3 do que a CVM arrecada de taxa de fiscalização é que vai para a CVM. A União fica com 2/3 disso. A despeito de a taxa ser um tributo vinculado, a União acaba ficando com isso lá e não repassa no orçamento para a CVM isso. Entendeu? Aí eu fico me perguntando por que será que as pessoas que pagam a taxa de fiscalização não entram com uma medida judicial, né? Não é mesmo? Então fica a CVM aí. Vocês devem ter visto que a CVM, o pessoal da CVM comentou isso, né? Que a CVM estava com problema de pessoal, que não estava conseguindo, entendeu? Então é assim, a despeito disso ser absolutamente inconstitucional, entendeu? A gente, achando antes que tinha resolvido o problema, não resolveu. Estamos de novo com o problema. No Brasil é assim, né? Você acha as soluções e depois você está de novo com o problema sem a solução. Embora, no quadro legal, seja a solução. Mundo afora é feito assim, tá? Nada se cria, tudo se copia, hein? Tá? E aí, então,
Isso tudo para falar um pouco da trajetória aí da CVM. Quando eu estava, depois do Ariosvaldo Matos Filho, Ariosvaldo resolveu levar a sede da CVM para Brasília. Vocês acreditam nisso? Tem agora um órgão aí também que inventaram de levar a sede para Brasília, não foi? Já não me lembro mais qual é. Depois eu lembro. Bom, vamos levar a sede da CVM para Brasília, porque depois desse cataclisma todo do caso Narras, né? A CVM tem que estar perto do poder. Entendeu? A gente, nossa, mesmo, para Brasília, entendeu? Tem certeza? Eu era superintendente jurídica nessa época, já tinha sido gerente jurídica, era superintendente jurídica. E aí ele disse, vamos para Brasília, Isabel. Eu digo, não vou para Brasília, Osvaldo. Não vou, recusei. Recusei, que eu digo, olha, tem uma coisa, eu estou com 2 filhos pequenos, eu recupero a minha vida profissional, mas recuperar a cabeça dos meus filhos não vou recuperar, entendeu? Então, eu não fui, tá? Ele disse, então você, pelo amor de Deus, fica aqui como gerente jurídica e eu arranjo uma pessoa como superintendente para ficar lá. Eu digo, ótimo, beleza. E assim foi, tá? Só que não dava muito certo aquilo, né? O mercado já estava, na verdade, todo em São Paulo, né? Então, de Brasília para São Paulo, vai uma grande distância, entendeu? E, na verdade, não é isso que vai fazer uma melhora, né? Não adianta você estar perto do governo federal, entendeu? Porque o governo federal não quer nem saber da CVM, né? Na verdade, entendeu? Não quer saber do mercado, não quer saber da CVM. E aí, então, o tempo passou, o Ariosvaldo saiu, entrou o Faldini, ficou muito pouco tempo, e aí entrou o Piva. O Piva era procurador da Fazenda, não sei se você conhece o Piva, conhece? Luiz Carlos Piva. Quando o Piva entrou, ele me chamou para ser diretora no colegiado. Aí, então, eu fui. Aí ele disse, vou trazer a sede da CVM de volta para o Rio. Eu digo, oh, coisa boa. Então, trouxe a sede da CVM de volta para o Rio. Isso tudo era no papel, por decreto, hein, gente? Aí trouxe a sede da CVM de volta para o Rio e eu assumi no colegiado, junto com a Cecília Rossi, não sei se vocês conhecem a Cecília. A Cecília, ela não é advogada, ela é da área financeira, entendeu? Tinha trabalhado na Bolsa já há um tempo. Então, eu, Cecília Rossi, Hugo Rocha Braga, que era uma pessoa da CVM da área contábil, entendeu? É sempre bom ter uma pessoa da área contábil no colegiado da CVM, porque tem muita matéria contábil para a gente examinar, entendeu? E eu não me lembro mais quem era a outra pessoa. Bom, acho que ficou um tempo vago esse cargo. E aí, então, eu comecei no colegiado. Eu acabei ficando 6 anos e meio no colegiado da CVM. Depois do Piva não ficou muito tempo, foi embora. Entrou o Tomás Tosta de Sá, eu continuei. Depois o Tomás saiu, entrou o Costa Silva, que é um dos meus sócios, né? O João Aldo chegou a ser também diretor da CVM, entendeu? Já tinha saído para ir para ser diretor na BNDESPAR. E eu fiquei viúva, entendeu? E aí eu comecei a pensar, que eu digo, e acho que já tive aqui a minha experiência, porque foram no total 21 anos, né? 21 anos de CVM, tendo passado por várias experiências, aprendido muita coisa, né? E se acha que está chegando a hora de mudar, né? Ainda mais porque eu tinha ficado viúva, queria alguma coisa que mudasse a minha rotina, né? Tá? Então tinha o lado pessoal e o lado profissional, né?
tá? Em que eu queria mudança. Tá? Aí já estava aposentada naquela época pela aposentadoria proporcional, porque não pensem que eu sou tão velha assim, não. E aí, então, mas também comecei a trabalhar cedo, né? Entendeu? E aí, então, eu decidi que o melhor seria ter outro tipo de experiência profissional, já tendo adquirido bastante experiência como reguladora e julgadora, né? Porque tem isso, você na CVM, se as pessoas, você vai esquecer quem é que você julgou, mas quem você julgou não vai esquecer nunca que foi julgado por você, entendeu? E aí, então, depois dessa experiência na área de regulação do mercado, né, e de fiscalização, né, eu digo, agora eu acho que está na hora de ir para o outro lado, entendeu? Né? E aí, João Laudo começou a conversar comigo sobre o assunto. Isabel, o que você vai fazer quando você sair? Você já está pensando em sair, vai fazer o quê? Eu digo, acho que eu vou para o escritório porque acho que agora eu vou querer advogar. Então tá, e vai para algum escritório assim específico? Você já tem alguma coisa? Eu digo, não tenho nada ainda. Aí ele disse, vamos fazer o nosso? Eu digo, ué, fazer o nosso? De repente é uma, né? Entendeu? Né? E aí foi o que aconteceu. Costa ouviu a gente conversando e disse, tô nessa também, pronto. Eu digo, é lógico que tá, não é isso? Quando você sair daí, você... Aí por isso que a gente brinca com ele, para dizer que os sócios fundadores somos só eu e o João. Entendeu? Que é para dar ciúme nele, não é isso? E aí, então, fizemos o escritório, tá? Fizemos o escritório e começamos. E nosso primeiro cliente, foi o Banco Itaú que nos procurou. E aí eu tinha tido uma vez lá, quando eu estava na CVM, um relacionamento com uma pessoa do Itaú, que já, Deus o tenha no Reino da Glória, que já morreu. E ele disse, Isabel, eu tinha tido um relacionamento bom com ele. Ele disse, Isabel, eu tenho aqui um caso que eu acho que é o primeiro caso para você. Você saiu, nem falou nada. Eu digo, não, eu estou aqui já. Aí a minha nota fiscal número 1 foi para o Itaú, entendeu? E pegamos lá um assunto que eu já nem me lembro qual é. Mas depois começamos a trabalhar para os fundos de pensão num assunto que foi um assunto que rendeu um bocado de briga, viu? Tá? Começamos uma briga bem grande. E começamos uma briga bem grande advogando para fundos de pensão para um outro grupo que tinha participação em companhias telefônicas. Naquela época a gente tinha acabado de ter as privatizações das teles, né? Das companhias telefônicas. Então você estava criando as companhias de celular. Olha, vocês vejam bem, hein? Entendeu? Coisa interessante nessa história é que, para lembrar aqui um aspecto de mercado, né, interessante, as linhas de telefones fixos, né, no passado, a gente tinha que assinar essas linhas telefônicas, você tinha que comprar um telefone. O telefone era uma coisa, né, importante, você tinha que comprar um telefone, assinar a linha telefônica. Para isso, você fazia o seguinte, na verdade, você tinha direito de receber ações da companhia telefônica, ou da Telebrás, que era a holding, ou das companhias telefônicas regionais, entendeu? Esse método de expansão de linhas telefônicas, com essa forma, que era uma forma forçada de você subscrever ações, entendeu? Acabou que gerou
a maior dispersão acionária que a gente já pudesse ter ideia na vida. A dispersão acionária era tão grande que tinha gente que a gente chamava de telebrista, que segurava um cartazinho dizendo: compro suas ações das linhas telefônicas, entendeu? Porque todo mundo que tinha um telefone, né, uma linha telefônica, tinha ações de uma companhia dessas. Então isso gerou uma dispersão acionária enorme. Por isso, quando você teve a privatização das companhias telefônicas, você já começou com companhias telefônicas com um número de acionistas muito grande, entendeu? Muito interessante essa história, né? Entendeu? E então havia de um lado os fundos de pensão, do outro lado o grupo, que era o Grupo Opportunity, entendeu? Que administrava os fundos de pensão. E aí a gente começou uma briga grande aí, essa briga gerou tanta briga, ela durou 8 anos, entendeu? Acabou com um acordo, né? Mas isso gerou muita disputa, tá? Demos trabalho para os escritórios de advocacia todos no Brasil, lá fora, entendeu? Com essa briga, entendeu? E com isso a gente passou a ter uma clientela grande de fundos de pensão, entendeu? O Flávio Martins Rodrigues, que é o nosso sócio, que é especializado em previdência privada, veio para cá e esse negócio cresceu muito dentro do escritório, entendeu? E é isso. Então, começamos como um escritório focado em direito societário e mercado de capitais, e isso porque nosso nome era conhecido já pelo fato de sermos egressos, né, da CVM, portanto conhecíamos a matéria, entendeu? E o escritório cresceu também para o lado da previdência privada, entendeu? E depois para o contencioso, mas o contencioso que a gente faz é um contencioso mais estratégico, entendeu? E por aí vai. Bom, Maria, eu queria saber se existe algum incentivo por parte do Bocater Advogado para que seus integrantes façam mestrado aqui no Brasil ou no exterior. E se existe esse incentivo, como ele funciona? Na verdade, esse assunto é um assunto que acaba sendo resolvido caso a caso, entendeu? E dependendo do interesse, né, da pessoa, aí a gente diz: vamos fazer então um arranjo. Uma coisa que a gente vê é assim, normalmente quando você ajuda, né, no financiamento desse tipo de programa, você tem que ter da parte de quem vai estudar fora ou estudar aqui mesmo no Brasil, né, fazendo um mestrado, tá? Você tem que ter ali duas coisas. Você tem que ter, primeiro, você não paga tudo, a pessoa paga uma parte e o escritório paga a outra, tá? E outra coisa você tem que ter um compromisso da pessoa de permanecer pelo menos por um tempo, entendeu? No escritório. Na advocacia a gente tem muita mobilidade, né? Entendeu? Então o que acontece? As pessoas, profissão liberal eu acho que é assim, né? As pessoas estão aqui, mas elas, se quiserem, elas saem e vão no escritório delas. Hoje em dia não precisa nem ter escritório físico, né? As pessoas, muitas vezes, só têm um escritório remoto, entendeu? Né? Nem instalações as pessoas têm, às vezes. Então, quer dizer, acho que faz parte da profissão liberal, né? Isso é uma característica. Mas você, para ter esse tipo de programa, a gente tem essa política de, olha,
a gente não paga tudo, a gente ajuda, entendeu? Pagando uma parte, né? E a gente quer que a pessoa se comprometa a ficar um tempo, entendeu? Tá? Então, temos como política isso, tá? Mas não é assim um programa, e a gente examina caso a caso para ver o interesse da pessoa, para ver, né? E assim vai. Mas funciona bem, entendeu? Mas acho importante que as pessoas queiram fazer uma especialização, ajuda muito, né, para a profissão, porque a gente tem especialidades realmente, né? Tá? Então é assim, você tem que ter uma certa dedicação para aquele tema, né? É bom. Você acha que um maior acesso aos LLMs pelos profissionais de direito pode ser um diferencial relevante? Acho que é um diferencial relevante. Realmente, acho que a formação acadêmica, ela é sempre muito relevante, entendeu? Não basta você ter a experiência. Eu acho que você ter o acesso de uma forma estruturada às matérias, né, que fazem parte daquelas especialidades específicas, né, é importante, entendeu? Então, normalmente um curso desses, ele é um curso estruturado, com começo, meio e fim, entendeu? E você tem que ter primeiro as bases, né, que são as bases que formam aquele conhecimento. Então, você vai estudar mercado de capitais, você tem que saber o que é mercado de capitais, não é isso? Como é que é esse sistema? Por que ele existe? Qual é a função dele? Né? Então, isso daí você vai estudar num curso que é um curso estruturado. A experiência não te dá isso, entendeu? O que te dá isso é o lado acadêmico, que você aprende nos bancos da faculdade, entendeu? Tá? Então, é assim, é super importante para a pessoa progredir na profissão, ela se dedicar um pouco mais a estudar o assunto de uma forma estruturada, entendeu? Então, ajuda muito, muito. Tá? Bom, Maria, e na sua opinião, o que qualifica mais um advogado atualmente? Um LLM no exterior ou um mestrado estrito sensu no Brasil? Acho que não faz assim tanta diferença, viu? É assim, eu acho a experiência no exterior, ela é muito interessante. Não vou negar. Por quê? Na verdade, essa experiência ela é boa para a vida, até, né? Entendeu? Então é assim, você viver em um outro lugar, né, diferente, que tem costumes diferentes, é super importante para a sua vida pessoal, para o seu crescimento pessoal, né? Tá? Eu não tenho a menor dúvida de que nos Estados Unidos as universidades, elas são assim, muito bem estruturadas, os cursos são muito bem estruturados, entendeu? E eles têm uma tradição já muito longa disso, isso ajuda, né? Entendeu? Então, um curso lá fora, eu acho que agrega muito, sim. Mas acho que os cursos no Brasil, eles também já avançaram muito, entendeu? Então, assim, é caro ir para fora, né? Eu, quando fui, eu tive o meu salário mantido pela CVM, tá? O meu marido teve bolsa, mas bolsa da CAPES. Entendeu? Eu não sei como é que estão hoje em dia essas bolsas no Brasil, mas esses programas são programas públicos, né? E você tinha CNPq, CAPES, que dão bolsas para você estudar, inclusive lá fora, né? Então, ainda assim é caro, né? Não é barato, realmente não é barato, né?
Mas a gente apertando o cinto, até dá. Aperta o cinto, é só assim, olha, em 3 anos eu fui as 5 peças da Brother, então tá bom. Viu? Apertei o cinto. Meu marido também. Né? Então tínhamos bolsa e o salário e a gente sobreviveu. Né? Ótimo. Dada a sua vasta experiência, que conselhos a senhora daria para jovens advogados e estagiários que se interessam por direito empresarial e desejam não apenas atuar em um escritório renomado como o seu, mas também construir uma carreira de sucesso e longevidade na área? Vê bem, eu acho assim, as experiências, elas podem ser tanto no âmbito das companhias, né? É lógico, quando eu estou falando companhia, eu estou falando de sociedade anônima, não é isso? As companhias abertas são inúmeras, né? Nós temos aí uma massa de companhias grande. A experiência dentro das companhias é também espetacular, tá? Você vai e tem inclusive experiência nas diferentes áreas, né? Seja no direito do trabalho, seja no direito societário em si e outras esferas do direito, entendeu? Então, trabalhar numa companhia é uma experiência muito boa, entendeu? Trabalhar no mercado, em instituições do mercado, também é excelente, tá? E aí você tem instituições que são instituições financeiras, estrito senso. Instituição financeira, estrito senso, é a instituição que é banco, né? Banco comercial, ou banco múltiplo, ou banco de investimento, aí é a instituição financeira, tá? Tem as chamadas instituições integrantes do sistema de distribuição, que são sociedades corretoras, sociedades distribuidoras, elas precisam também da autorização do Banco Central para funcionar, mas não são instituições financeiras, tá? Okay? E a experiência nessas instituições e também administradores de recursos de terceiros, tá? Gestores que administram e gerem fundos de investimento. Os fundos de investimento no Brasil cresceram enormemente, né? Tá? Também tem posições para as pessoas, para advogados que atuam nessa área, entendeu? Então você tem aí uma variedade de instituições, de entidades em que você pode ter a experiência nesse setor, além dos escritórios de advocacia, não é isso? Porque a pessoa também não consegue, graças a Deus, a companhia aberta lá não consegue fazer tudo dentro de casa, ela tem que contratar um advogado fora, não é? Aí a gente tem trabalho, não é mesmo? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem bastante oportunidade e as oportunidades estão aí. Né? Maria, o reconhecimento da Análise Mulher 2024 destacou não apenas sua atuação em práticas regulatórias no setor bancário, mas também a sua representatividade feminina. Que conselhos você daria para jovens advogadas que buscam ocupar espaços de liderança em áreas que são tradicionalmente masculinas? Bom, agora vamos falar de um assunto delicado, não é isso? Deixa eu dizer para você uma coisa. Acho que essa evolução, né, da mulher no trabalho, ela tem sido uma evolução lenta, né? Mas ela é lenta, gradual, mas ela está aí e não volta mais, não tem mais retorno, né? Tá? Para vocês terem uma ideia, a minha mãe era uma pessoa que se formou em professora, acabou não trabalhando e ela, então, criou a gente. Meu pai era médico, minha mãe assim, minha mãe não trabalhava fora, tá? Vocês não têm ideia do que minha mãe se arrependeu. Como ela se arrependeu muito, né? Ela se arrependeu muito
E aí ela me incentivava muito a ir trabalhar, entendeu? E ela dizia, você tem que ser independente, você tem que ganhar o seu próprio dinheiro, entendeu? Porque senão você vai ficar sempre submissa, né? E isso é uma realidade, né? É assim. Então ela me incentivou muito, porque se arrependeu muito, né? E lá fui eu. Eu era uma pessoa tímida, viu? Bem tímida. Pra vocês terem uma ideia, quando eu era do curso primário e a professora fazia alguma pergunta e me perguntava, a minha voz saía rouca. De tão tímida, tão caladinha que eu era, entendeu? Tá? Mas sempre tive muito foco, sempre tive muita disciplina, entendeu? Sempre estudei muito, sempre fui muito aplicada, me saía bem, tá? Então, é assim, quando você tem concurso público, você não tem muito como discriminar, né? Tá? Então, assim, eram 20 vagas na CVM, 11 foram mulheres, os outros 9 foram homens. Então já foi um pouquinho mais mulher do que de homem, entendeu? Tá? Mas você no concurso público não tem como discriminar. Depois na carreira já é um pouco diferente. Por quê? Porque o mundo, muito acostumado com os homens exercendo poder, entendeu? As mulheres ficavam um pouco ali de lado. Nós sofremos um bocado de discriminação na CVM, entre os colegas, entendeu? Não foi fácil. Foi preciso ficar muito firme, entendeu? Firme sem ser grosseira, não é isso? Tá? Mas firme. Então isso é um aprendizado. Ficar firme e saber se comportar para poder ter o respeito das pessoas. Convivi com todos os tipos de pessoas. Pessoas que nunca discriminaram, entendeu? E que tratavam a gente de igual para igual, entendeu? Sem problema nenhum. Assim como a gente convivia com pessoas que você percebia que, né? Isso aí é do tipo que quer falar alto, né? Pelo fato de ser homem. Pode fazer uma brincadeira? Contar uma história? Pode. Agora vou me lembrar da Norma Barbosa. A Norma Barbosa, que Deus a tenha no Reino da Glória, era uma mulher do mercado financeiro, tá? Trabalhou no Citibank, trabalhou no grupo Fenícia, né? E a Norma, no mundo de banco, então, é muito, muito maior a discriminação. E aí a Norma, só que a Norma tinha uma... falava tudo, falava o que queria. E aí a Norma, então, contando coisa pra gente, dizia, a Norma era mais velha. E ela então dizia assim, olha, eu recebi outro dia um elogio de um colega. Ele disse, nossa, a Norma é espetacular, a Norma faz xixi em pé. Gostou dessa? Hã? O elogio dele a ela era dessa natureza, entendeu? Tá? Então é assim, é lógico que em várias reuniões eu era a única mulher, entendeu? Tá? A gente vai se firmando, vai amadurecendo e as pessoas respeitam você, acabam respeitando pelo que você diz, pelo que você pensa, como você se comporta, entendeu? E isso então faz parte aí da evolução, entendeu? Mas não tenho o que reclamar, entendeu? Mesmo na época em que a gente sofreu discriminação pelos colegas na CVM, entendeu? Isso acabou sendo superado, entendeu? E vamos em frente, entendeu?
Então, assim, não tem volta, tá? Assumam os papéis, tenham coragem de assumir, entendeu? E, no mais, não deixem também de fazer umas aulinhas para poder ver como é que se comporta, para poder ajudar. Por quê? Porque é assim, não apenas o que você diz, mas como você diz também é importante, né? Muito bom. O que mais? Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa realmente muito enriquecedora e é uma honra, como eu disse, ter você aqui. E esse foi o episódio. A gente gostaria de agradecer ao Luiz Migliore e a Amanda também, e principalmente a Maria Isabel Bocater por ter participado e topado participar desse episódio. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.